Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo o seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil, e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Independência. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam o caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil clamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar os setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando ele estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho de Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. O Brasil ganha ou perde com sua independência. Primeiro, deve-se ver que há duas abordagens da independência, a política e a econômica. É de extrema importância separar essas duas, são conceitos diferentes. A independência política é a conquista e manutenção da soberania de um país. É os brasileiros dizerem: nessa terra eu moro, aqui eu mando. A independência econômica é a capacidade de um país autonutrir-se. Um país independente economicamente é um país que, se, de alguma forma, fosse isolado do resto do mundo, sobreviveria. Vamos por partes. Primeiro, a independência política. Em 1822, parecia que o Brasil ganharia. Foi feito um abaixo-assinado na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, que contou com 8.000 assinaturas, número espantoso para uma cidade de 120.000 habitantes, a fim de fazer com que Dom Pedro ficasse no Brasil. O documento chegou às mãos do imperador no dia 9 de janeiro, hoje conhecido como Dia do Fico. Todas essas insatisfações foi provocada pelas medidas tomadas pelas cortes em Portugal. Esses portugueses tomaram posturas contraditórias, realizaram eleições nas quais toda a parte do Império Português teve direito a uma quantidade de representantes proporcional à população livre. Todavia, tratavam o Brasil com desdém invejoso, uma vez que eles, todos os portugueses, na verdade, tinham sido literalmente abandonados à própria sorte e trocados por esses trópicos em 1807. Para saber o que torna uma dominação política boa ou ruim, basta tomar um exemplo: os países de colonização britânica. Precisa-se lembrar que, antes, o Império Britânico foi enorme e heterogêneo. Havia territórios que o intuito era exploratório e havia territórios em que o objetivo era colonizador, espalhar a civilidade. Nesses últimos, de fato, a civilidade se cristalizou, enquanto que, nos primeiros, apenas destruiu-se as tradições e culturas do local. Logo vê-se, as qualidades de uma dominação é messível pela boa vontade e altruísmo do dominador. Por causa dessa instabilidade por que passávamos, é complicado prever o que teria acontecido com o Brasil caso não fosse proclamada a independência. Se Dom Pedro retomasse a Europa e, junto com seu pai, apaziguasse um pouco os ânimos e defendesse os brasileiros, talvez teríamos nos tornado algo melhor que hoje. Caso contrário, estaríamos ainda mais atrasados, seja por mais anos de exploração, seja por uma outra revolução que viria a surgir e que, por sua vez, não teria um líder forte. Agora, a dependência econômica. Hoje em dia, só existem dois países que se autossustentam, a Coreia do Norte e Cuba, e isso ainda aos solavancos. A Coreia do Norte constantemente tem que importar alimentos, e Cuba está se abrindo para o mundo com o fim do embargo econômico. Isso se diz bastante sobre a independência econômica. O comércio é, assim, tão comum, pois faz parte da natureza humana. Tomemos como exemplo o seguinte caso, ele ilustra a ideia. Vive na Austrália um povo chamado Yir-Yoronte. Até o começo do século passado, esse povo estava completamente isolado da civilização. Sobrevivia de caça, de frutas e da pesca, a qual eles faziam sobre canoas rudimentares de grandes troncos.
Não conheciam a agricultura, a escrita e a metalurgia. Todavia, possuíam esse costume que pensamos, às vezes equivocadamente, pertencer ao homem moderno, o comércio. Os Ir-Yoronte valorizavam muitos machados de pedra polida, tão úteis naquele contexto de caçadores-coletores, mas as pedreiras mais próximas ficavam a 600 quilômetros de deserto ao sul. Fazia seu papel o comércio. Regularmente eram levadas as pedras das tribos do sul em troca de lanças com pontas de ferrão de arraia, lanças que, por sua vez, tampouco eram produzidos pelos Ir-Yoronte. Essas lanças eram produzidas por tribos ao norte. Os Ir-Yoronte eram intermediários. Compravam machados produzidos pelas tribos ao sul em troca de lanças de ferrão de arraia, enquanto vendiam machados de pedra para os vizinhos do norte por mais um punhado de lanças. No meio disso tudo, obtinham lucro. Todo esse sistema antes mesmo de uma revolução neolítica. Há acordos comerciais quando é presente ganância humana, que podem acontecer em detrimento a terceiros ou do meio ambiente, é verdade. Mas devemos focarmos na possibilidade que ele também tente transformar positivamente o mundo. O comércio pode gerar desenvolvimento, expliquemos através de um exemplo. O país A produz sapatos na metade do tempo em que o país B o faz. Por sua vez, o país B produz meia metade do tempo de A. Sendo 1 ano o tempo que A produz sapatos, e 2 anos o tempo que produz as meias para si mesmo, e 2 anos o tempo que B produz os sapatos, e 1 ano o tempo que produz as meias para si mesmo, gastarão, cada um, para produzir meias e sapatos sozinhos, 3 anos. Agora, caso A produzisse apenas os sapatos e B as meias, suas especialidades, e comercializassem entre si, gastariam apenas, cada um, 2 anos. 1 ano para produzirem para si mesmos e outro ano para o outro país. O comércio dá a possibilidade de cada país ficar em sua especialidade. Vejamos os dois argumentos. O comércio faz parte do ser humano e gera desenvolvimento. Logo, não podemos ver como boa ou prezar pela independência econômica. Ela subjuga o comportamento que é natural do humano e que, além do mais, não é ruim. Devemos, por exemplo, subjugar a violência humana, que também é natural, mas é inteiramente ruim, ao contrário da interação econômica, a qual seu lado bom pode ser gigantesco. Consegui. Ouvir de pirangas margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte.